Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais uma videoaula, dando início a um capítulo novo, né? Agora a gente vai entrar na Idade Média, né? Hoje a gente vai falar sobre a Alta Idade Média Ocidental. Bom, a Idade Média é um período compreendido entre o fim da Idade Antiga e o início da Moderna, né? Em séculos V, é um período que vai do século V ao XV. É um período muito longo, são 1000 anos, e durante os quais aí muitas transformações ocorreram, né? Em função disso, os historiadores costumam dividir o período em dois: a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. A alta compreendida entre os séculos 5 ao 10 e a baixa entre os séculos 11 ao 15. Nesse período denominado de Alta Idade Média, deu-se a afirmação do poder dos francos perante os outros povos germânicos e a formação do sistema feudal, tá? O período da Idade Média tem início com a entrada desses povos germânicos no Império Romano do Ocidente a partir do século V, levando à queda do Império em 476. Esses povos eles eram tidos pelos romanos como povos bárbaros. Por que povos bárbaros? Porque para os romanos, todos os povos que não falavam latim, não detinham elementos da cultura romana, eram bárbaros. Esses povos eles eram militarizados, organizavam-se em tribos, e essas tribos eram compostas de uma comunidade, ou de famílias ou de aldeias, né? Nos povos germânicos, a aristocracia ela possuía as melhores terras e ocupava o topo da hierarquia social. Ao nível intermediário dessa pirâmide social estavam os guerreiros, e na sua base estavam os agricultores, pastores, prisioneiros de guerras e escravos, tá? Os povos germânicos eram povos seminômades, né? O uso da terra, a exploração da terra, ela era coletiva, e eram povos de religião politeísta, ou seja, eles cultuavam diversos deuses, né? Com o fim do Império Romano do Ocidente, consolida-se na Europa o processo de ruralização, que já havia sido iniciado no século anterior, ainda no Império Romano, tá? Com a queda do Império Romano do Ocidente e com a consolidação desse processo de ruralização, você tem as redes comerciais do mundo romano sendo desfeitas, e as trocas mercantis elas passam a ser restritas ao âmbito local. Assim, a gente tem um mundo urbano e próspero da antiguidade, cedendo espaço a um mundo agora ruralizado e empobrecido, tá? Em relação aos reinos germânicos, a fixação desses povos no território do antigo Império Romano, ela deu origem à formação de reinos, né? De vários reinos. Esses reinos, em sua maioria, eles tiveram vida efêmera, ou seja, curta, duraram pouco tempo. Por quê? Porque estes povos eles desconheciam a noção de Estado, né? Então, posteriormente, os reinos foram conseguindo montar uma estrutura administrativa a partir do momento em que eles obtiveram o auxílio da Igreja Católica, esta fundada no Império Romano e organizada segundo o seu modelo administrativo. Então, quando a Igreja Católica oferece sua ajuda aos chefes germanos, e em troca ela quer o quê? Em troca dessa ajuda aos povos germanos para a organização da sua estrutura administrativa, a Igreja Católica queria que estes permitissem a evangelização de seus súditos, né? Então, dos vários reinos germanos, a gente tem o reino ostrogodo, o reino vândalo, o visigodo, suevo, os reinos anglo-saxões, e aquele que foi o reino mais longevo
né, destes povos foi o reino franco, foi o reino mais longevo. Ao longo da Alta Idade Média, este reino saiu da condição de um pequeno reino para de um império que se estendia da França à Alemanha. Os francos, eles foram capazes de organizar uma sólida estrutura administrativa, né, e construíram na região da Gália, né, se formaram na região da Gália, atual França. As dinastias do reino dos francos foram duas, a Merovingia e a Carolíngia, né? A dinastia Merovingia, né? Durante a dinastia Merovingia, o reino alcançou grande extensão, né, no território europeu. O rei mais importante dessa dinastia foi Clovis, que derrotou e anexou um grande número de reinos, ou seja, expandiu seus territórios, né? Este rei, ele converteu-se ao cristianismo, formou uma aliança com a Igreja Católica, consolidou o Estado franco, né? Propiciando aí uma centralização política, uma unificação das diversas tribos germânicas, né? Também organizou a defesa das fronteiras, para além de ter concedido terras e cargos em troca de apoio político e de serviço militar, né? E ele permitiu ainda que a igreja ela cobrasse tributos, né? Como o tostão de Pedro, o dízimo, né? Carlos Martel foi um dos mais importantes administradores reais, né? Ele ganhou notoriedade após vencer os muçulmanos na Batalha de Poitiers em 732 e a partir de então passou a ser considerado o salvador da cristandade latina, né? E aí, finalizando esse período da dinastia Merovingia, nós temos o último rei desta dinastia, né? Childerico III, que sofreu um golpe da parte de Pepino III, filho do Carlos Martel. Então, a partir de então, você tem o fim desta dinastia e o início da outra dinastia, que é a Carolíngia, né? A dinastia Carolíngia é uma dinastia que tem início justamente com o golpe de Pepino III, né, o qual será legitimado no poder pela Igreja Católica. Por quê? Ele será legitimado pela Igreja Católica em troca de apoio na luta contra os lombardos e bizantinos, que estavam ameaçando naquele momento a hegemonia do papado na Península Itálica, né? Então, em troca desse apoio, ele terá a legitimação da Igreja Católica no poder, né? Terá reconhecido o seu direito ao trono. Após a expulsão dos lombardos, Pepino cedeu parte das terras conquistadas à Igreja, né? Assim, ele foi sagrado oficialmente pela Igreja Católica como Reino dos Francos pela graça de Deus, né? Então, Rei dos Francos pela graça de Deus. O maior expoente, no entanto, da dinastia carolíngia foi o seu filho, Carlos Magno, né? Carlos Magno foi aquele que fez renascer na Europa a concepção de império, que estava morta desde a queda do Império Romano do Ocidente. Então, Carlos Magno empreendeu campanhas militares que resultaram em ganhos territoriais, desenvolveu as estruturas que serviram de base ao regime senhorial, né? E em uma clássica aproximação entre Estado e Igreja, a Igreja coroou Carlos Magno, o imperador do Ocidente. Então você vê aí uma aproximação entre o Estado e a Igreja nesse momento. Carlos Magno inicia uma política então de distribuição de terras conquistadas, né? Ele distribui essas terras aos seus guerreiros e em troca dessa distribuição de terras ele espera o quê? Né? Obrigações, compromissos desses para com o Estado. E quais compromissos são esses? A proteção, a fidelidade ao imperador. Dessa forma, o imperador garantia a existência de laços de dependência entre o poder real e a nobreza. Já no tocante à organização política administrativa do império, Carlos Magno dividiu em províncias, né? Estas denominadas de marcas, condados e ducados.
Os governantes dessas províncias tinham por função representar o rei, cobrar impostos, exercer a justiça, e em troca eles recebiam terras, que eram chamadas de benefícios, e a partir de então eles tornavam-se, né, vassalos reais, ou seja, estavam subordinados ao rei, deviam lealdade ao rei. Aí nós temos então o surgimento das relações de vassalagem, né? Carlos Magno também criou as primeiras leis medievais, as capitulares, né? Criou cargos para fiscalizar as ordens reais e o cumprimento das suas leis, além de ter criado também o Tribunal do Palácio, o qual centraliza a justiça que até então estava a cargo dos poderes locais. Criou a Escola Palatina, né, incentivando a cultura, impulsionando a educação, as letras e as artes. Nesta escola, a gente deve... É importante frisar isso, o ensino ele era dirigido para os jovens da corte, né, a fim de capacitá-los a exercer as funções ligadas à administração e ou ao serviço religioso. O impacto dessa iniciativa na cultura medieval ele foi expressivo, tanto que esse período é reconhecido como Renascimento Carolíngio, né? E após a sua morte, o império é dividido com a assinatura do Tratado de Verdun em 843. É dividido entre Luís, o Germânico, Carlos, o Calvo e Lotário. E após essa divisão, o império ele entra em crise. Bom, a prática da vassalagem, né, falei sobre a vassalagem agora há pouco. Essa prática da vassalagem ela foi algo fundamental para a centralização dos carolíngios, mas também ela foi um ponto central para a sua derrocada. Por quê, professor? Bom, porque ao conceder privilégios aos vassalos, estes passavam a deter grande poder nas suas regiões, né? Poder político e poder militar. Assim, a partir dessa descentralização do poder político nas mãos das aristocracias locais, contribuiu-se para o enfraquecimento do poder real e a consolidação de uma outra estrutura, né, que vai surgir, qual seja o feudalismo. Né? O feudalismo, né, vamos passar aqui para as características do feudalismo, né? Características econômicas, políticas e sociais, né? Em termos de economia, o feudalismo era de base agrária, né? A agricultura de subsistência e autossuficiente que era praticada. Não haviam... as trocas eram não monetárias, ou seja, não havia a moeda, não havia o dinheiro, né? As trocas se davam de forma não monetária e a inexistência de produção excedente e a estrutura era latifundiária, ou seja, representada pelo feudo. Tá? Na política, o poder era descentralizado porque cada feudo é quem exercia o poder. Então, você tinha a descentralização do poder. O poder era exercido pela política local, pelo senhor feudal. Tá? Os feudos eram independentes, né? E as relações existentes dentro dos feudos eram de sucerania e vassalagem. O senhor feudal era o sucerano e aqueles que moravam no feudo e no seu entorno eram os seus vassalos e deviam compromissos. Tá? A sociedade feudal era uma sociedade estamental, dividida em estamentos, baseada na servidão coletiva e nas relações horizontais e verticais. Existiam a instituição de tributos que os servos deviam aos senhores feudais, né? Como a talha, a corvéia, a banalidade, a captação, o tostão de Pedro, a mão-morta e o dízimo. Na nossa aula online eu irei falar sobre cada uma desses tributos, tá? A pirâmide social no feudalismo era o clero no topo, no intermediário a nobreza e na sua base camponeses e servos.
Em relação à Igreja Católica na Idade Média, né, esta teve um papel importante na sociedade europeia durante esse período. Por quê? Porque ela detinha o monopólio da educação e da interpretação dos escritos sagrados, né? E também ela era detentora de grandes extensões de terra. Vamos lembrar que nós estamos falando do feudalismo e neste período o poder político e econômico ele advinha da posse da terra. Então aqueles que tinham terra tinham o poder político e econômico. Bom, a igreja nesse período atingiu grande massa da população europeia e por isso mesmo ela passou a exercer um tipo de poder invisível, abstrato, mas muito influente no período. Poder espiritual e ideológico. Por quê? Porque a vida das pessoas, desde a forma de pensar até a realização de atividades produtivas, elas eram supervisionadas pelas autoridades eclesiásticas. Tá? Então a igreja, nesse período, detinha o monopólio da educação e cultura, tinha poder econômico e político, poder espiritual, poder eclesiástico e ainda o poder temporal, ou seja, a constituição do Estado eclesiástico. Tá? Com isso eu encerro esse momento de videoaula. A gente vai discutir muito mais e aprofundar muito mais determinadas questões no nosso momento de aula online. Tá? Obrigado.